O Arrascaeta, o craque do Flamengo hoje. O cara tem uma lesão, o clube no outro dia já está vendo possibilidades, maneiras de reabilitar mais rápido, de fazer com que o jogador retorne mais precoce, entendeu? A gente tem que tratar a tua lesão, o cara tem que parar com isso. Você tem que parar aí 2 meses, depois que tratar, que você melhorar, cara, você vai voltar a jogar sem dor. Eu nunca tomei anti-inflamatório algum. Não tomei remédio nenhum, só gelo. Primeiro momento da lesão, a gente entende que o que eu indico, sentir um desconforto, procure um atendimento de um especialista que ele vai lhe orientar a seguir o melhor caminho. Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Passando aqui para agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que tem acreditado no nosso trabalho. Hoje eu estou aqui do outro lado da bancada para dar um aviso super importante para você que nos acompanha, que confia no nosso trabalho, que tem acreditado nesse projeto chamado Família DDI Podcast. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Assim, muitas vidas vão ser impactadas. O ato de você se inscrever no nosso canal, veja só, o ato de você se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas plataformas digitais, não é um terço do trabalho que a gente tem para fazer um bom conteúdo para vocês, isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Deixa o like, né? Comenta, compartilha. Isso vai ajudar muito. Agradecer a Papai do Céu, mais uma vez, por tudo que ele tem feito. Agradecer a você que tem acreditado nesse projeto, aos nossos parceiros, né? Patrocinadores do DDI Podcast. O meu muito obrigado, que Deus continue os abençoando. Fique agora com esse mais novo episódio. Estamos aqui para trazer o melhor para você. DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. O podcast das autoridades. O nosso intuito aqui é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado. Fique com a gente. Valeu. Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. O meu muito obrigado a você que faz parte da família chamada DDI Podcast. Hoje já passamos a marca de 150 mil seguidores lá no Instagram. Spotify, estamos presentes aqui no canal no YouTube, os famosos cortes DDI Podcast lá no Instagram. Acompanha a gente, segue, se inscreve, compartilha para que mais vidas possam ser impactadas. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida, transforma outras vidas. O intuito do podcast é ser vida em outras vidas. Temos os quadros aqui, às segundas-feiras, quinzenalmente, às quartas-feiras e às sextas-feiras, quinzenalmente, intercalada. Hoje temos um quadro mais que especial. Tenho certeza que você que está nos assistindo, a sua vida está mudando. Você sabe que não se pode automedicar. Coisa boa. Estamos aqui hoje com ele, Dr. Milclisson e Jamil. Não esqueça seu nome, Majuca. Estamos aqui hoje no quadro Movimento Sem Dor. Boa noite, doutores. Boa noite, DDI. Mais uma vez um prazer e dessa vez acompanhado aqui com meu amigo aqui, Jaminho. Vai contar um pouco da história, a gente vai bater um belo bate-papo. Coisa boa. Jamil, boa noite. Boa noite, DDI. Boa noite a todos que estão nos ouvindo em casa. É um prazer, uma honra estar num podcast de alto nível como esse. E eu tenho certeza que hoje a gente vai bater um papo bem interessante. Coisa boa. Para quem está nos assistindo, o Movimento Sem Dor, o que é que a gente vai tratar hoje em especial, doutor Milclis? Então, hoje eu trouxe o Jaminho, né, especialmente porque, além de ser um amigo, trabalha junto comigo também, é um colega de profissão. Ele também é um atleta, né? E hoje o Movimento Sem Dor vai ser para a gente falar sobre os tratamentos inovadores, tecnologias, o que tem de mais avançado hoje no tratamento dos atletas, entendeu? O senhor, Jamil, é um atleta, e aí para quem está nos assistindo, quais são as dores mais corriqueiras que os atletas sofrem aí? Então, Dede, o atleta de futebol, né, ele sofre muito com lesões musculares, devido à sobrecarga de jogos, né, jogos contínuos, são 2 jogos ou 3 jogos durante a semana, e aí isso sobrecarga a musculatura, e o músculo que sofre mais impacto com isso é o posterior da coxa, né? Porque é um músculo que exige que você faça o arranque, né? E esse músculo ele vai estressando
E chega um momento que ele não aguenta e ele estoura. E aí o Dr. Mickelson pode falar melhor sobre os graus que essas lesões de posterior de coxa vêm a acontecer, né? E os tratamentos que são feitos para que o atleta possa voltar o quanto antes à prática esportiva. Eu queria que o Dr. Mickelson, para quem está nos assistindo, ressaltasse a importância do acompanhamento médico na vida de um atleta, né? Principalmente sobre as dores musculares, como o senhor bem ressaltou. Sim. É bem interessante, né? Vamos lá, o atleta tem que entender, ele tem uma vida totalmente diferente, né? O atleta de alto nível, de alto rendimento, ele tem que ter um metabolismo acelerado. É diferente da gente que não faz esse nível de atletismo assim. Então, assim, ele tem que se cuidar, né? Tem que saber que tem que dormir bem, né? Tem que ter um acompanhamento nutricional que é extremamente importante também nas lesões musculares, é muito importante, né? E a questão também física propriamente dita, né? Os treinos, os intervalos, né? Saber que um atleta ele não pode treinar todo dia, né? Carga todo dia. Então, você tem que saber o nível de treinamento dele, né? O nível esportivo dele também. Tudo isso interfere na rotina do atleta. E quando a gente tem algumas nuances durante esses fatores que eu falei, o atleta começa a sofrer, né? E dentro, como o Jamil falou, dentre as principais lesões que a gente tem são as lesões musculares, porque o músculo é o primeiro a sofrer. Então, é como se o corpo dissesse assim: cara, cuide aqui, eu tô te avisando, que se tu não cuidar, uma coisa pior vai acontecer. Então, a gente tem que cuidar de músculo. Então, esse é o principal foco no atleta. É massa muscular, condicionamento físico. Eu ouvi um médico, né, Dr. Mickelson, falando que é especialista, e aí eu queria ouvir do senhor, enquanto atleta, e para os atletas que estão nos assistindo, a importância de ter um acompanhamento médico, né, de se precaver em relação às dores que está sentindo e não gerar uma dor crônica para o futuro. Exatamente. O que acontece muito é o atleta sentir um leve desconforto e ele achar ali que é algo simples, e aí ele vai para uma partida de alto nível e ele vai estourar a musculatura, né? Uma lesão que deveria ter sido tratada de uma forma precoce ali, com o acompanhamento de um profissional em dor, como o Dr. Mickelson, né? Ele poderia ter evitado que tivesse uma lesão grave que deixasse ele 6 ou 7 meses fora da atividade esportiva, né? Então, o que seria ideal? O cara sentiu um desconforto, procura o profissional, né? O profissional vai avaliar ele, né, com o movimento pegando ali, fazendo um toque, igual o Dr. Mickelson faz com excelência. Ultrassom. Ultrassom. E aí esse atleta, o médico vai dizer, você não pode jogar aqui durante 3, 4 dias. Aí vai orientar o que ele deve fazer, né? Um acompanhamento com o fisioterapeuta, porque aí o atleta, quando ele volta 100% bom daquela dor que ele estava sentindo antes. E se ele vai para uma partida de alto nível sentindo um desconforto, o risco dele estourar essa musculatura é muito grande. E aí a gente sabe que o músculo, né, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de tendões, ligamentos, e às vezes o cara estoura um ligamento cruzado, por exemplo, porque a musculatura do fêmur não aguentou. O músculo não aguenta, né? E aí ele estoura um ligamento. Então, tudo isso entra em conta. Então, é importante o acompanhamento com o cirurgião, com o médico da esportiva. Isso é importante que o Jamil falou, né? Por exemplo, a lesão do ligamento cruzado anterior, que é a mais famosa que a gente tem, né? Hoje, no país de futebol, a gente tem diversos atletas aí com ruptura do ligamento, né? Recentemente, o Neymar teve uma ruptura do LCA. Também, né? Teve muita lesão no Neymar, mas eu acho que foi a mais grave. Foi a que ele sofreu muito, né, no seu pós-operatório. E é como ele disse, se você não prepara a musculatura, você tem um desequilíbrio muscular, favorece, né, a ruptura do ligamento, tá? E não é só a questão muscular, lógico, tem a questão do trauma, da jogada, tem outros fatores envolvidos. Mas quando você tem uma massa muscular preparada,
você tem um risco menor de lesão, entendeu? Então, por isso que hoje os grandes times investem muito em tecnologia, em acompanhamento nutricional, né? E isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha que um atleta não precisa se dedicar tanto com relação à dormida, com relação ao fator nutricional. Não, é impressionante a rotina que eles têm, entendeu? E dentro do clube existe a fisiologia, né? Os clubes de alto nível, existe o pessoal da fisiologia que eles sabem o momento que o atleta deve jogar ou não, né? Existe dentro do futebol o bate-papo do treinador com a equipe médica, a equipe de fisiologia ali, de esse jogador não pode ir para o jogo hoje, esse jogador aqui só aguenta 15 minutos, esse só aguenta 30 minutos. E às vezes durante uma partida de futebol, quem assiste futebol às vezes se pergunta, por que deixou aquele jogador no banco? Por que aquele jogador só jogou esse tempinho? Por que tirou o cara? Não era para ter tirado ele. Ali existe por trás dos bastidores uma equipe que avisa ao treinador, o preparador tempo, físico, minutagem. a minutagem é hora de tirar ele. Se você permanecer com ele, devido o tempo de jogo e os impactos que está tendo, ele vai sofrer uma lesão e a gente vai perder esse jogador para as próximas partidas. E aí é o momento que o treinador é obrigado a sacar o jogador. O atleta de alto nível, né, de alto rendimento, há uma preocupação maior em relação ao tratamento dele. Sim. Em relação ao cidadão comum, diga-se de passagem. E aí, em relação ao atleta, em relação ao cidadão comum, quais são os cuidados e quais são as diferenças? Quando o atleta tem uma lesão, ele é atleta, ele precisa jogar, o clube está pagando, então ele tem que retornar o mais rápido, o mais precoce possível. O clube quer que ele retorne mais rápido, entendeu? Então, vamos lá. Vamos pegar o Arrascaeta, o craque do Flamengo hoje. O cara tem uma lesão, o clube no outro dia já está vendo possibilidades, maneiras de reabilitar mais rápido, de fazer com que o jogador retorne mais precoce, entendeu? Quando você pega um atleta amador, o cara não precisa esse retorno rápido. A gente tem mais calma, dá para trabalhar melhor, dá para ter uma questão de tratamento diferente, né? Vamos lá. Citar o Jamil. O Jamil tem uma vida de atleta, mas ele tem o trabalho dele fora. Ele não é 100% atleta, né? A vida fora, ele teve uma lesão, né? E a vida fora atrapalhou ele a cuidar da lesão, né? Um atleta ia estar dedicado 100% para curar aquela lesão. É um cara que é amador, não. Ele tem seu trabalho, ele precisa ganhar seu dinheiro, ele precisa fazer suas outras coisas, né? Não tem aquele tratamento intensivo, entendeu? Que é aquilo que a gente quer, né? Para curar mais rápido, para poder fazer com que cicatrize mais rápido e ele volte ao desporto, né? O Jamil teve uma lesão no posterior da coxa, era uma lesão já grave. Ele chegou para mim na partida de futebol. Milclasson, velho, tô conseguindo nem andar. Eu digo, venha para cá, vamos dar uma olhada. Aí olhei no ultrassom, digo, Jaminho, o negócio tá grande aí, cara. Dá uma ruptura já grau 2 para 3 aqui, tem um edema. Funcionei, fiz uma aspiração ali de um hematoma. Eu digo, olha, aí tem que ficar parado aí um tempo, cara. Aí comecei que um atleta pode receber. E ele jogava no outro clube, ele estava já nas fases finais, né? Ele estava na fase final, aquela doido para jogar. Eu tenho que jogar. E vamos lá. Eu disse, não, vamos aqui intensivo. Venha para cá, segunda, quarta, sexta, como se fosse um atleta mesmo. Venha, segunda, quarta, sexta. O meu enfermeiro, o Douglas. Olha, Douglas, combine com ele, o horário que você puder, você vem. Vamos fazendo os aparelhos, vamos tratando. E ele foi melhorando. Comecei a fazer terapia por ondas de choque. Acho que rapidinho, mas eu não liberei ele para jogar. Se ele ganhar, a Secura falou um pouquinho mais alto. A necessidade de voltar a jogar antes do tempo previsto. Eu sabia, né? Como eu sou profissional da saúde também, eu sabia, e respeitando sempre a última opinião dele, né? Eu sabia que eu não tinha condição de jogo. Mesmo assim, eu entrei para... Foi uma situação atípica, né? Durante o jogo ali,
no futsal, quando um jogador leva cartão amarelo, o outro é obrigado, o que levou o cartão é obrigado a sair. Ele não pode ficar, ele fica com um a menos, mas pode entrar outro. E esse outro que seria para entrar tinha sido expulso. Não tinha ninguém, só tinha eu no banco, que estava lá vestido no banco para completar o elenco. E aí o treinador, bicho, entra aqui e fica caminhando aqui só para preencher espaço. E aí acabou que a bola só procura o doente, né? Ela chegou em mim, eu fui me livrar dela, eu chutei num gol de onde eu tava. Quando eu chutei, eu senti a ruptura novamente, a camada fibrosa. A fibrose. Pum, estourou, sente como se fosse uma pedrada. E aí eu liguei pra ele, Milclerson, velho. Aí ele, já sei, fez merda. Aí foi isso mesmo. Aí ele, vem aqui. Aí foi quando ele iniciou o PRP, que ele pode falar melhor sobre o plasma rico em plaquetas que ele fez em mim. E eu recuperei, foi melhor que eu recuperei mais rápido. Aí, assim, o tratamento, geralmente, no caso dele, a gente optou por essas tecnologias físicas, né? O que é tecnologia física? São aparelhos, né, que vão estimular a cicatrização, melhorar o edema, né? Desses aparelhos, a gente tem um laser de alta intensidade, um laser robótico muito utilizado, né, nos grandes centros esportistas. Eu tenho na clínica, a gente começou o laser, começou o campo eletromagnético, que é um sistema superindutivo também para trabalhar a questão muscular, e a terapia por ondas de choque. Ele melhorou muito, foi muito rápido a melhora dele. Aí, no começo, eu falei para ele, eu disse, cara, você vai melhorar, você vai achar que tem condição de jogo, você não vai ter. Porque realmente o paciente ele tem uma melhora muito grande, né? Mas o ciclo assim, de cicatrização de um músculo é o quê? Na hora que ele rompe, ele tem hematoma, é o sangue, por isso que fica roxo, né, na região. Daquele hematoma vai formar o tecido fibroso, depois ele vai se remodelar para músculo para poder ter condição de retornar. Então, toda essa fase vai depender do grau da ruptura. Então, uma ruptura maior demora mais, que a dele era grande. E ele estava na fase de fibrose, já estava tudo enxutinho, já estava bem ali. Ele ia para uma fase de transição, né? Acabou que acontecendo, ele rompeu essa fibrose. Aí teve de novo um hematoma e tudo. Eu disse, agora eu vou fazer um PRP para ver se você consegue jogar a final. Mas, bicho, não vai ter condição. Eu vou ver o que é que eu posso fazer. Então, o que é o PRP? Né? O PRP é o plasma rico em plaquetas. A gente extrai sangue do paciente como se fosse fazer exame de sangue. Então, dentro daquelas ampolinhas, né, a gente coloca essa ampola em uma máquina chamada centrífuga, ela centrifuga aquele sangue e aquela fração de sangue após a centrifugação, a gente divide uma parte que é as hemácias, que é a parte vermelha, e uma parte amarela que se chama de plasma. Então, dentro do plasma, a gente tem uma fração do PRP, que é o plasma rico em plaquetas. A plaqueta ela é a responsável por cicatrizar, por regenerar tendões, tecidos, músculos, né? E foi isso que a gente fez no Jaminho, né? Após a segunda lesão dele, eu fiz um PRP nessa lesão, né? A gente ainda estimulou com os aparelhos também. Ele recuperou bem, ele teve uma boa resposta. Dessa vez ele seguiu as orientações, né? Fez um tratamento de recondicionamento, né, para o futebol com um grande amigo meu, que é o Jimmy, né, Jaminho? Isso. Fisioterapeuta. E recondicionou ele para voltar ao gramado. Então, todo atleta, quando tem uma lesão desse nível, a gente faz o tratamento, tem um momento de recuperação e tem um momento de transição, né? Então, ele tem que seguir essas etapas. Se não seguir essas etapas, né, se quebrar qualquer etapa, ou retornar mais precoce, né, ou não seguir essas recomendações, aquela lesão pode se perpetuar, pode, né, se transformar numa lesão crônica, ser mais difícil de tratar, né? Então, foi isso que aconteceu. É importante o que o Dr. Milclerson falou, Didi, é que
Às vezes o atleta ele sai do procedimento cirúrgico ou do procedimento em dor e acha que ele já está bom. Esse atleta ele precisa passar pela transição. E essa transição requer um acompanhamento do fisioterapeuta. Que foi aí que o Dr. Milcleson ligou para Jimmy me recebeu super bem, um profissional impressionante. Né? E aí Jimmy batendo esse papo com o cirurgião, né? Os dois falando sobre o meu caso. Jimmy sabia como conduzir, né? E aí eu tive essa felicidade de poder voltar a jogar futebol, porque eu realmente sou apaixonado, não consigo ficar sem. E passou quanto tempo ainda, Jamil? De setembro, a primeira lesão foi em setembro, né? Aí tive a reincidiva em novembro, e aí eu voltei a jogar agora. Tem 2 domingos, 15 dias que eu voltei a jogar, né? E aí, quando eu faço uma partida boa, eu só penso neles. É impressionante. Quando eu faço 2 partidas boas, eu só penso nele e no Jimmy. Ele me diz, bicho, eu digo ele, joguei, porra, chutei. Do lado, dá um abração nele assim. Ó, mas não. Sobre a questão da lesão, e os senhores bem falaram. Para quem está nos assistindo, e a gente fala aqui, bate muito na tecla, e graças a Deus, após as gravações e o quadro Movimento Sem Dor, muita gente tem nos procurado e falado sobre a questão da automedicação. Isso. Nesse caso, por exemplo, sentiu a primeira fisgada, sentiu a primeira dor, o fato de se automedicar ou não se automedicar, no que implica? Eu, particularmente, posso falar por mim, né? Orientado por ele, eu nunca tomei anti-inflamatório algum. Não tomei remédio nenhum, só gelo. Primeiro momento da lesão, a gente entende que eu sou da saúde, mas eu respeito sempre a opinião de quem sabe mais que eu, né? Nem se discute o fato do nível de profissionalismo de Milcleson. E aí ele faz, Jaminho, gelo. Imediatamente, sentiu gelo. O gelo é o melhor anti-inflamatório que existe, correto, doutor? Correto. E aí eu faço gelo de manhã, meio-dia, à noite. E aí esse primeiro gelo, o primeiro momento, é crucial, porque ele pode falar melhor que eu, que às vezes o anti-inflamatório, ele mascara a sua lesão, né? Ele faz você achar que você tá bom, tá ficando bom. Só que, no fim das contas, a lesão existe ali. E ela, além desse tratamento pelo profissional que existe, é necessário o tempo. O tempo de recuperação ele tem que ser respeitado. Não existe fórmula mágica, né? Eu vou tomar um remédio aqui e vou conseguir jogar amanhã. Não vai. Não vai. Se você na lesão muscular, não consegue. Não existe na lesão muscular. É muito difícil quando você tem uma lesão muscular, porque o atleta não consegue. Quando o paciente tem um outro tipo de lesão, uma tendinite, uma lesãozinha, né? Isso, um desconforto, com anti-inflamatório, ele resiste à dor e ainda consegue praticar o desporto, né? O que ele falou é interessante, né? A primeira medida é o gelo. O que é que o gelo faz? Então, assim, eu acabei de ter uma lesão ali. O gelo ele vai diminuir, né, a vascularização local, vai dar analgesia. Então, aquele processo inflamatório que vai ser criado ali na hora vai dar uma sossegada, o paciente vai melhorar da dor, né? Não é nem que o anti-inflamatório, numa lesão inicial, está contraindicado. Até está indicado, a gente pode até fazer. Curto espaço de tempo, 24, 48 horas, a gente faz ali só para dar aquela enxugada rapidinho, depois está bom. Né? O grande problema da automedicação é como o Jamil falou, muitos não procuram ajuda e ficam se automedicando ali 1 semana, 10 dias, 15 dias, né? Para tentar continuar fazendo a atividade física dele. Aquilo dali, sim, aí, além de ter todo aqueles probleminha que os anti-inflamatórios causam, você está só retardando, né, o processo de cicatrização. A gente precisa de inflamação para cicatrizar. Se não tiver inflamação no nosso corpo, a gente não é capaz de cicatrizar. A gente precisa do processo inflamatório. Então, se eu preciso de processo inflamatório para cicatrizar a minha lesão, eu estou fazendo um anti-inflamatório, o que é que eu estou fazendo? Eu não estou deixando aquela lesão perpetuar, entendeu? Então, assim, é importante saber, o anti-inflamatório, ele pode ser, de novo, ele pode ser importante ali, naquele primeiro dia, 2 dias, porque está doente, está inchado. Depois, tem que iniciar o tratamento correto, né?
Aí existem hoje diversas medidas aí para a gente tratar. E o atleta de futebol, ele é viciado em uma injeção chamada beta-30. Ave Maria. Eles fazem, toma uma beta-30 e vai para o jogo. Eu vou tomar uma beta-30 e vou para o jogo. Eles são viciados, atleta de futebol é viciado em tomar a beta-30. Jaminho, arruma uma beta-30 para mim. Vixe, patrocínio da beta-30 aí. Então, vamos lá. Beta-30 é o nome comercial mais famoso, né? É um corticoide chamado de betametasona, tá? É um corticoide, ele é um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório de depósito. Tá? É um anti-inflamatório não hormonal de depósito. Então, você faz uma beta-30, ela fica num local ali e aquelas partículas ali são reabsorvidas com o passar do tempo, né? Causando um efeito anti-inflamatório duradouro, né? Mas isso é a mesma coisa que eu estava dizendo aqui, de um anti-inflamatório comum que você toma. Porque você está mascarando, pior, aquele anti-inflamatório ele continua ali no seu corpo um tempão, entendeu? Então, é muito ruim. Ele frisou bem, mas a gente tem uma coisa que você até perguntou. O atleta amador do atleta profissional. O profissional não pode fazer beta-30, né? Aí vai dar problema. O amador, como não tem nem agência de doping, não tem equipe médica, né? E outra coisa, um amador, por muitas vezes, joga para ganhar aquele dinheiro do jogo. Então, tem atleta amador, o Benjamin sabe, que ele joga em vários times, né? Porque o cara vai lá e diz: fulano, Jaminho, vem cá, vou te dar X reais aqui, vai ter um jogo importante contra fulano. E o atleta amador ganha dinheiro com isso, né? Jaminho já me levou um colega dele lá, com um problema no joelho, e eu disse: cara, vem cá tratar, não sei o quê, agora vamos dar um descansozinho. Ele disse: eu não posso dar descanso, eu recebo, né? Eu vou ficar tomando meu remedinho aqui. Vou tomar um remédio, vou superar a dor aqui e vou ganhar esse dinheiro. Infelizmente é isso, né? Então, complica demais, cara. Aí, se um dia ele for querer tratar, aí ou vai ser cirúrgico, vai acarretar vários problemas físicos futuramente. E muitas vezes são atletas jovens, assim, 30 e poucos anos, né? E era justamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. O fato de ou não seguir as orientações médicas ou retardar o tratamento se chega a caso de cirurgia. Chega. Sem sombra de muito. Jaminho é instrumentador cirúrgico e também é representante de uma empresa de fornecedor de material. Então, ele sabe muito bem. Ele está na rotina da ortopedia, né, da minha área. Sim. Eu e outros colegas, a gente opera junto com ele. E ele sabe muito bem, muitas lesões, né? Joelho, ombro, cotovelo, quando maltratada, quando o paciente realmente não segue as orientações, não procura médico, mas só procura quando o negócio já está esgotado, grave, né? Quando não aguenta mais de dor. Não aguenta, chega. Aí, entendeu? Então, mas isso acontece muito, né? O atleta que fica procrastinando, né, aquela dor, aquele desconforto, e aí ele passa a ser um atleta que dava para ser tratado clinicamente. Simples. E vai para um centro cirúrgico para poder fazer uma abordagem mais invasiva para que ele possa voltar. E eu digo, se você procura cedo, né, aquela lesão muitas vezes é tranquila ser tratada, tá? Se você... Não vou nem falar de ruptura muscular, vou falar mais das tendinites, das famosas bursites, né? Então, vamos lá. Hoje eu jogo tênis. Eu parei de jogar futebol, já tenho uns 4 cirurgias num joelho, no outro. Disse que era bom, né? Então, assim... Joguei no Asa, viu? Quando era molecão, viu? Que time. Grande Asa! Que time esse Asa. Grande Rogério Siqueira. Perdeu um atleta aqui, ó. Tinha 15 anos de Vai idade. ter o Jogo das Estrelas no final do ano, né? Inclusive, vou convidar você. Já está convidado. Boa, vai ser uma honra. Eu vou ser o Gandulinha. Não, vai ser o pegar a volante. bola que sair. Né? Vou bater uma bolinha. Vai, final do ano. Né? Então, eu sofro dos meus joelhos. Eu não estou falando nem da lesão do trauma, né? Às vezes, num jogo, tem um trauma, tem uma lesão, tem uma fratura, tem uma coisa que é uma coisa urgente que você vai fazer. Estou falando das lesões de tendão, de ligamento. Muitas vezes o atleta consegue jogar, é isso que eu estou dizendo. Com a tendinite, ele consegue jogar. Então, toma um anti-inflamatório, vai jogar. Aguenta dor uma semana,
Passou, vou jogar de novo. Depois do jogo, toma anti-inflamatório. Mais uma semana de dor, tal. Então, eu jogo tênis. Então, hoje, inclusive, tratei até um amigo meu até de infância. Ele joga tênis, convive com a dor há 2 anos, quase 2 anos. E jogando tênis e com dor no ombro, com limitação há 2 anos. Hoje a gente iniciou o tratamento dele. Grande abraço, Ricardo. Né? Ricardo da RB Tintas. E a gente fez hoje o PRP. E eu fechei com ele. Eu disse, cara, a gente tem que tratar a tua lesão, cara. Você tem que parar com isso. Você tem que parar aí 2 meses. Depois que tratar, que você melhorar, cara, você vai voltar a jogar sem dor. Né? Aceitou o desafio, a gente iniciou o tratamento. E é isso que acontece, na grande maioria. O atleta de qualquer esporte que seja, depois que ele assistir um podcast como esse, ele acredite. Seja ele amador, seja ele profissional, ele já tem uma luz, né? Um entendimento maior sobre como agir ou como não agir de acordo com o que ele está sentindo. Né? Então, por exemplo, o cara que está assistindo a gente agora, ele sabe que se ele está sentindo um desconforto, fica tomando anti-inflamatório, vai para o jogo, ele pode ter uma lesão mais grave do que aquele que ele está naquele momento. Então, o cara que é entendido, que assiste um podcast como esse, ele vai ficar mais, como é que eu posso dizer? Não, todo atleta que assiste esse podcast, meu amigo, vai pensar um bocado, viu? Exatamente. Né? Inclusive, os meninos estão ansiosos esperando aqui, o jogador profissional do Asas, colega, está esperando ansioso para ver esse podcast. E é justamente pensando nos atletas que estão nos assistindo e aqueles que estão no outro lado da tela, qual o conselho que você dá para quem está começando, sentir uma fisgada, sentir uma problemática, principalmente os profissionais da sua área e os profissionais atletas? O que é que você tem a dizer aí? Então, o cara sentiu um desconforto, uma fisgada, consulta com o Dr. Milcleson, porque, diga-se de passagem, é o melhor que a gente tem. Né? Procura o Dr. Milcleson, marca uma consulta, pode falar comigo, né? Eu tenho acesso a ele, e aí a gente consegue... Tá no meio, conhece muita gente, né? A gente encaixa o paciente, ele vai avaliar, vai fazer um ultrassom, vai direto em cima do foco da lesão, porque às vezes você acha que você tem eu estou sentindo uma lesão na minha virilha. Um exemplo, um meu adutor tá lesionado. Você vai fazer um exame de imagem, não é o adutor, é o ilho, né? O ilho pessoas. Né? Aí você... o corpo lhe engana. Só dá para... O cirurgião mesmo diz isso. Então, o atleta que sente um desconforto em uma determinada região da musculatura, ele acha, né? Eita, eu estou com uma lesão no meu adutor, na minha virilha. E aí, quando é feito um exame por imagem, não é a virilha, é o ilho pessoas. Né? O corpo, ele lhe engana. O cirurgião, por exemplo, ele lhe avaliando, ele sabe o que é a sua lesão. Mas por que ele pede um exame de imagem? Para ele ter certeza. Então, se o cirurgião, né, com todo o entendimento e seus estudos ali, sua expertise e sua experiência de campo, ele pede um exame de imagem, não somos nós, atletas, que tem que dizer o que é que tem. Estou com desconforto no meu joelho, mas eu acho que é o tendão patelar. Ele vai avaliar e vai dizer, pode ser o tendão patelar, mas eu preciso de uma ressonância para ter certeza. Então, o que eu indico? Sentir um desconforto, procure um atendimento de um especialista que ele vai lhe orientar a seguir o melhor caminho. E às vezes é interessante, né, só pegando o gancho aqui, a gente tem um paciente com uma lesão em um determinado grupamento muscular, vamos lá, tendão calcâneo. O problema não está ali, o problema está em outro local. Aí a gente tem que, é por isso que é importante a consulta, o exame, né? Só um exemplo assim, vamos lá. Se o paciente tiver uma discrepância de membros, nem que seja 1 centímetro, o que é isso? É um membro um pouquinho mais curto que o outro, né? Ele pode ter um desequilíbrio ali. Se eu não corrigir aquilo dali, vai sobrecarga, né? Ele pode ter um grupamento muscular mais atrofiado do que o outro. Se eu não compensar essa musculatura, dá desequilíbrio muscular, pode dar lesão, entendeu? Então, isso é interessante, né? Hoje, todo grande clube faz isso. Por isso que, quando começam as temporadas do futebol brasileiro, os atletas passam pelo o início, né? Os testes físicos, testes
médicos, e eles vão fazendo testes justamente isso. Como é que está a musculatura? Uma está compensando a outra para evitar lesões, entendeu? Então, tem todo um departamento especialista nisso, né, para poder tratar esses atletas. Para quem está nos assistindo, e aí o senhor, enquanto paciente, falou, né, para aqueles que estão nos assistindo, em especial também profissionais atletas, e o senhor, enquanto médico, o conselho que o senhor dá para quem está nos assistindo, sentiu a primeira fisgada, sentiu o primeiro desconforto, o que fazer? Você está no meio do jogo, sentiu o desconforto, sentiu as fisgadas, cara, sai do jogo. Sai do jogo. É perceptível, né? Jamil, ele teve a lesão, eu nunca tive uma lesão muscular. Ele vai dizer até melhor que eu como é a sensação. Mas você sentiu a fisgada? É uma sensação de abertura, né, das fibras. Você sente que como se tivesse alguma coisa rasgando, né? Então, assim, sentiu? Sai. Estou falando em questão muscular. Uma questão tendínea, o que ocorre muito. Vamos lá, um atleta de tênis está lá jogando tênis, um determinado movimento travou, não está conseguindo mais fazer todo o movimento, cara, perde tempo, entrega a partida, não vai sobrecarregar, porque aquilo ali pode agravar a lesão. Então, tem que sair, né, buscar ajuda, liga para algum conhecido, procura atendimento médico, né, vai lá no consultório. A gente atende, a gente vê o que é que está acontecendo e vai passar, prescrever, tem um exame de imagem para identificar, entendeu? Acho que essa é a primeira medida e a mais precoce para poder tratar certamente a causa do teu problema e não um sintoma, entendeu? Porque tratar o sintoma é o quê? Tratar a dor, é analgésico, anti-inflamatório, entendeu? Mas você tem que tratar a causa, o que é que está causando aquilo ali, para evitar uma lesão maior. Qual é a sensação da dor nesse caso? A lesão, elas são por grau, né, Dedi? Cada grau existe um sentimento diferente ali. Por exemplo, a lesão de grau 1, você sente um desconforto, uma fisgadazinha bem leve, como se fosse uma pontada de uma agulha. E aí você sai da partida, ou você às vezes até vai continuando e essa dor vai aumentando. Aí você percebe um certo momento que não dá para prosseguir. A lesão de grau 2 para 3, que foi essa que eu senti, que foi a lesão mais grave na minha carreira no futebol, diga-se de passagem, é uma sensação de uma pedrada, como se tivesse jogado uma pedra em você. Você sente uma pressão muito grande na musculatura. E quando eu sinto essa pressão, você até escuta um estalo. É o músculo soltando ali as fibras, né? Rasgando, né? Eu saio, eu caio imediatamente. Quando eu falo eu caio, o atleta cai, porque ele não consegue ficar em pé, né? O músculo está fraco e você cai na hora. E aí uma dor insuportável que você não consegue nem pisar direito no chão, né? E sente o músculo como se estivesse solto, né? Uma sensação horrível. Você nunca mais eu vou conseguir jogar bola. Você tem um misto de sensação. E é uma coisa que só acontece porque a sua musculatura ou ela está despreparada para aquela situação, né? Isso acontece muito quando você está em alta velocidade, num sprint longo, ou quando a sua musculatura está muito sobrecarregada. Carga de jogo, por exemplo. Dele foi muita sobrecarga, porque ele se prepara. Isso. Né? O meu foi sobrecarga, né? Eu treino todos os dias, né? Dosando ali, claro, fazendo um treino. Mas você estava jogando muito, né? E estava jogando muito, né? Um jogo atrás de outro. Inclusive, foi uma sexta-feira que me ligaram de Coruripe para um jogo decisivo lá. Fui ganhar um dinheiro, não nego. E aí eu fui para esse jogo, quando, com 7 minutos de jogo mais ou menos, eu fui num sprint longo, que eu senti essa pedrada e eu tive que sair do jogo naquele momento. Você não consegue jogar mais. Aí eu digo bem assim, um atleta profissional, em uma semana joga 2 vezes na semana. Aí vem um amador, jogou 3, 4, 5 vezes na semana. Não dá. Olha a sobrecarga e a diferença, né? Aconteceu agora com o Neymar, por exemplo, deixaram ele fora do jogo contra o Cruzeiro, porque a equipe médica percebeu que tinha que fazer essa dosagem para compensar, né? A musculatura viu que ele não ia aguentar fazer uma partida. Ele não aguenta fazer uma partida completa a mais, né? É aí onde entra a fisiologia do nível profissional. Neymar hoje não aguenta mais fazer, né, um jogo completo hoje, né? Em alto nível. Assim, em alto rendimento o jogo todo, né? Muita lesão, muita contusão. Tem as histórias também que
vai muito pra... Não segue a risca, né? Sono perdido, né? O Romário mesmo disse que um dos piores defeitos dele, ele nunca bebeu, né? Ele não bebia bebida alcoólica, nem fumava, mas ele perdia muita noite de sono. Se o atleta soubesse, o Romário, se o atleta soubesse que o sono e a alimentação, como o Milclerson falou lá atrás, é de suma importância na vida de um atleta... Peraí, Romário nunca bebeu? Não bebi, não. Ah, oxente, eu sabia não. Era baladeiro. Tu sabia? Não. Era baladeiro sem beber. Era baladeiro. Baladeiro sem beber. Levava todo mundo pra noitada, mas não bebia. Agora virava noite de balada, né? E o sono foi o que atrapalhou ele. Ele só parou cedo porque perdeu. Sono é extremamente importante para qualquer atleta. Exato. Né? Que honra tê-los aqui. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai sair desse podcast aqui em alto nível, né? Com certeza. Sim. Eu tenho certeza. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Para mim é uma honra ter aqui, né, Jaminho. Nunca mais esqueci o nome. Obrigado. Obrigado. Doutor Milclerson, movimento sem dor. Tá aqui o QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma equipe que vai lhe atender. Então, se você está sentindo alguma dor, não se automedique. A gente vem batendo na tecla aqui durante todos os episódios. Não faça isso. Por quê? Vai mascarar a sua dor e vai lhe levar, né, para uma problemática ainda maior. Então, para mim é uma honra tê-los aqui. Elevou em muito o nível do DDI Podcast, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Fique à vontade, Jaminho. Deixa eu fazer a consideração final, porque você falou agora, DDI, e eu lembrei, Milclerson, que quando você toma um anti-inflamatório, qualquer medicação para a sua dor ali, você está pensando em cuidar de uma lesão, mas você está esquecendo que, como eu sou da saúde, eu posso falar isso. Você está esquecendo que você pode acabar com o seu estômago, né? Você trata uma coisa e arruma um problema em outra. Arruma outros, né? Vários problemas. Então, sempre com orientação médica. Uma coisa importante, em Arapiraca, né, muitos colegas não sabem que existe esse tratamento em alto nível para o atleta de qualquer modalidade esportiva que seja. Nesse caso, eu, como sou do futebol, se não fosse Milclerson, né, eu não estaria aqui agora contando que eu já voltei a jogar futebol. Porque eu poderia até ficar bom, mas ia demorar mais, ia sofrer mais e não ia conseguir voltar ao que você gosta de fazer ali. Que quando o cara que trabalha muito, tem muitas atribuições, ele sabe, ele vai pro tênis, ele sabe muito bem disso. É o momento que você não pega no telefone, que você esquece os problemas de casa e foca só naquilo. O esporte, ele tem que ser praticado, né? Quem bem souber, quer viver melhor, faça esporte. Mas sentiu dor, escolha um e procure o Dr. Milclerson. Boa. Melhor do Brasil. Doutor Milclerson, considerações finais. Não, mais uma vez, uma honra, né? Tá aqui no podcast. Movimento sem dor é isso, é ter movimento e sem dor, né? Então, o objetivo sempre é esse, né? Fazer com que as pessoas entendam, né, várias situações. Hoje a gente falando sobre o movimento sem dor no atleta, né, de alto rendimento, mas também nos atletas amadores, né? Não negligencie sua dor, não negligencie sua dor, porque só vai piorar ainda mais, né? Então, hoje existem diversas maneiras de tratamento e busca ajuda que é como o Jaminho disse, o esporte, ele é fundamental na nossa vida, fundamental, seja ele qual for, né? Futebol, tênis, corrida hoje, né? Tá muito de corrida em qualquer esporte que você pratica, né? Esporte é vida, então escolha um esporte, né? E vamos se movimentar. Coisa boa. Jamil, muito obrigado. Obrigado a você, Dede. Obrigado a todos. Graças a Milclerson, graças a Deus, primeiramente, depois a Milclerson, eu consegui fechar um contrato com a agência, né? Do Luan, da Energize. Estou na agência dele. Um contrato muito bom para mim, para minha carreira, junto com o Asa Futset agora. O pessoal lá, o presidente Jeová. Muito na conta dele isso, né? Que para minha carreira dentro do futebol, ainda que eu jogo Futset categoria profissional, é essencial e Deus é bom. E esse cara aqui, ele é um ser humano. Nada, cara. Tamo junto, valeu. Tá bom, doutor Milclerson, muito obrigado. Jaminho, muito obrigado. Obrigado, Se inscreva, compartilhe, comenta, acompanhe aí nas redes sociais. Qual é o teu Instagram? Jaminho Félix OFC. Boa. O Instagram do doutor Milclerson? DR Milclerson.
Boa. Aí é difícil. Só tem ele. Só tem. Acompanha a gente aí, DDI Podcast, Dr. Wilson, Jamil nas redes sociais. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Valeu! A gente fez. Ele teve uma evolução favorável. Aí dessa vez sim, ele fez todo o passo a passo. Quase tem uma lesão muscular agora. E nós opera. É? Nós opera. E nós opera. Quase tem. Tá vendo? Pode cortar não, viu? Se você chegar reclamando de uma dor para ele, ele vai saber qual é o seu problema. Mas por que ele pede o exame de imagem? Que foi? Corta.